Pastora, mas eu ainda não tenho filho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Porque eu sempre falo, um dos motivos que nós temos essa felicidade no nosso relacionamento, para a glória de Deus, é porque solteiros, nós participamos de muitas conferências, recebemos uma vacina, muito aprendizado. Então hoje é uma oportunidade aqui também de você, mesmo solteiro, mesmo não sendo papai e mamãe, tá aprendendo, ok? Então seja bem-vindo, vai entrando, seja muito, muito bem-vindo. Que bom você estar aqui com a gente. O Ricardinho e a Bianca estão ali por trás das câmeras e eles vão, qualquer colocação, a gente vai abrir um momentinho para perguntas e respostas, tá bom? Vamos tentar responder você. Eu não vou prometer que a gente vai responder todas as perguntas, né? Mas nós vamos tentar entrar na caixinha aí de interrogação, tentar dar uma olhadinha nas perguntas e respostas. A gente tem uma produção também que vai estar enviando aí pra gente. Então, 19 horas. 19 horas, iniciando a nossa live com pais e filhos, com o tema O que fazer com os filhos presos em casa? Na minha tradução, o que fazer com os filhos em cativeiro? Socorro! Então vamos começar a nossa live hoje, primeira live do Pais e Filhos, às 19 horas. Quem vai dar essa introdução e esse iniciozinho vai ser a pastora Maíla. Gente, pode mandar pergunta e resposta, tá? Aliás, pergunta e resposta. Pode mandar a sua pergunta, o Ricardinho vai ler depois para nós. E a Stephanie também, a gente vai estar respondendo você, tá bom? Então, a Stephanie também? A Stephanie vai mandar para o Ricardinho, é isso? É. Ah, tá, porque a Stephanie não está aqui, nós estamos em quarentena. Então, pastora Maíla. Bem, eu quero o seguinte, nós vamos conversar aqui rapidinho, depois vamos abrir para suas perguntas e respostas. Então, o que fazer com os filhos presos em casa? Eu quero trazer uma visão, o que fazer com as crianças, e o meu maridinho vai falar o que fazer com os jovens e adolescentes. É lógico que a gente não vai esgotar o assunto, tá aqui nosso filho Josué Caçulinha, dá um oi pra galera, Josué. Oi, gente, tudo bem? O Josué é uma bênção, filho de Deus, adolescente. Então a gente vai estar, sem querer esgotar o assunto, mas dar algumas dicas práticas para você. Vamos lá. O que fazer com os filhos presos dentro de casa se você tem filhos que são crianças? Deixa eu falar uma coisa para você, papai e mamãe. Sabe uma coisa que a criança precisa muito? É da nossa atenção. Eu me lembro que quando eu participei de um seminário, tô falando antes de ser mãe, eu participei de um seminário há muitos anos atrás, onde na palestra a pastora disse o seguinte: eu tenho sala de filhos e não sala de visitas. Eu nunca mais esqueci isso que essa pastora falou. Ela disse: enquanto os meus filhos são pequenos, a minha sala é para eles. O espaço que eu tenho para eles brincarem, eu providenciei um espaço especial para os meus filhos. E de fato, eu acho isso tão importante. Deixa eu falar para você, papai e mamãe de crianças pequenininhas. A gente tem que colocar na nossa cabeça que criança é criança. Às vezes também, quando nós viajamos, a gente, por exemplo, está no aeroporto, está no restaurante. Quantas vezes, gente, eu já vi situações que doeu meu coração. Por exemplo, o menino tá ali correndo de um lado pro outro, tá, mãe, eu quero comer tal coisa, tá chamando a atenção ali, e o pai e a mãe ficam brigando, fica quieto, senão eu vou te bater, eu vou acabar com você. E você vê que a criança tá sendo criança. Falta dizer, né, pro menino, para de ser criança. Então eu quero dizer para você, papai e mamãe, que o seu filho, a sua filha, se ele é agitado, se ele gosta de fazer, acontecer, se ele pergunta, se ele vai para um lado para o outro, agradeça a Deus. Como diz o outro, né? Ele é saudável, ele tem saúde. Isso mostra o quê? O que os nossos filhos pequenininhos precisam? Da nossa atenção. Queridos, tudo que eles querem, você coloca junto num pacote. Tá preso dentro de casa? Você tem que separar um período do seu dia,
ou períodos do seu dia para que você dê atenção para eles. É o que eles querem. Eu sei que se deixar a gente vai ficar só na rede social, é lavando roupa, é arrumando a casa, é vendo o que é que vai, é vendo as notícias. Mas a gente tem que separar um momento do nosso dia, ou momentos que eu vou falar, eu vou parar agora e dar atenção para o meu filho. Então, eu te dou uma dica. Jogue com o seu filho dominó. Jogue com o seu filho imagem e ação. Aproveita para fazer alguma coisa assim. Por exemplo, eu tenho uma vantagem que eu não sou muito desse negócio de jogo. Vou falar a real, eu não sou muito disso. Mas meu marido me cobre nisso aí, entendeu? Então, eu falava para eles, ó, enquanto vocês estão jogando, eu vou servindo o lanche. E eu tô ali na confraternização sem estar jogando. Mas jogue com seus filhos. A criança pequenininha, mamãe, você vai fazer a comida, o menino tá ali no seu pé, dá uma panela para ele, dá uma colher para ele, vai fazer um bolo, põe um pouquinho de farinha de trigo, fala, você vai ajudar a mamãe agora. Põe um pouquinho para não fazer uma sujeirada toda, mas é um minutinho que vai ter aquela conexão de papai e filhinho, né? De mamãe e filhinha. Então aproveite, porque no fundo, o que os nossos filhos precisam nesses dias confinados da nossa atenção. Então, primeira dica que eu quero te dar. E a segunda dica... Deixa eu dar uma dica em cima da dica. Vamos lá, gente. O que vai fazer o seu filho ficar muito elétrico nesse período? Açúcar, que já é uma coisa que você não deveria ter introduzido na vida dele nunca, né? Porque é altamente maléfico, prejudicial à saúde, etc, etc. Mas, de qualquer forma, quanto mais doce, açúcar sua criança comer, mais agitada ela vai ficar. Então é bom você, sem ele perceber, diminuir o açúcar. Outra coisa, sabe o que eu fazia quando meus filhos eram pequenos? Que a gente está falando de crianças pequenas, mas vamos falar de adolescência já. Você espirrando no coronavírus, Jesus. Saúde, não, aqui é tudo, a iluminação tá forte. Então é o seguinte, gente, o que você faz? Algumas dicas que eu quero te dar. Canse seu filho, põe ele para fazer exercício, põe ele para correr, fazer abdominal, polichinelo, faz aí, que fizer tanto e tal, e para ele cansar, entendeu? Outra coisa, brinca de pique-esconde. Aí você se esconde e ele fica te procurando, e você tem pelo menos uns 15 minutos de paz, entendeu? Você se esconde, fez isso, já né, fiz amor? isso, você esconde no lugar com o celular e ele fica te procurando, e aí ele também esconde, enquanto ele está escondido você não acha, e ele está escondido, você também está. Então são várias coisas que você vai ter que fazer para poder gerar nele, dar o que a pastora falou, atenção, e gerar nele um cansaço físico, porque ele está parado demais, e também não deixar o seu filho enfurnado em videogame e YouTube o tempo inteiro, até porque você não sabe nem o que está vendo. Gente, olha, não é o caminho. Eu sei que dá um alívio, uma paz, mas aproveite esse momento para você brincar com ele, se relacionar com ele, né, botar ele para fazer uma massagem, você correr e etc, etc. Então, essas são dicas importantes. O açúcar vai deixar ele muito, muito agitado. Refrigerante? Diminui o açúcar, diminui o refrigerante, essas coisas, para ele ficar mais equilibrado e sereno, tá bom? Exatamente. Então, é muito importante a atenção, você parar um tempinho e aproveitar e instruir o seu filho. Olha, Provérbios 22:6 é um texto bem conhecido, né? Que eu quero deixar aqui para você. Fala assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Né? Outra tradução diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Então aproveita esse tempo que vocês estão presos dentro de casa e seja você a maior influência nos seus filhos. Sabe? Não deixa, às vezes, youtubers serem a maior influência, que às vezes são youtubers que não têm o temor de Deus no coração, estão falando palavrão, estão mostrando coisas sensuais. Então, dê atenção para o seu filho. Leiam a Bíblia juntos, orem juntos, Faz um devocional com a gente. Cursos domésticos
pequenos, né, devocionais curtas com a família, mas fale de Jesus, ensine a palavra, seja um exemplo, deixe seu filho te ver lendo um livro, deixe seu filho ver você estudando, deixe seu filho ver você orando. Agora é uma boa hora, porque ensina a criança no caminho, não é o caminho, é no. Você está fazendo. Eles vão olhar, e já têm olhado, né? Então isso é muito fundamental. Exatamente. E a segunda coisa que uma criança precisa, que está presa dentro de casa, ela precisa de limite. Por quê? Também tem o outro extremo. Queridos, os extremos sempre são ruins. Tem criança, uma vez uma mãe me ligou e ela falou assim: pastora, o que eu faço? Eu estou aqui numa reunião com você agora, eu acabei de sair de casa, eu passei um dia com a minha filha e ela está me ligando: mamãe, volta para casa, mamãe, eu quero você, eu quero ficar com você. Então, a gente também tem que ter cuidado com o extremo. A gente tem que dar limites para as nossas crianças. Limite na internet, limite na hora de dormir. Sabe, papai e mamãe, não deixa o seu filhinho virar à noite, a sua criança, sem você ver o que ele está vendo na internet. Então, põe limite. E eu vou falar para você na boa. Josué, fala pra gente aqui. Quando o papai e a mamãe, você era menorzinho, a gente colocava limite para você. Josué, agora você vai fazer o dever, agora é hora de dormir. Você gostava disso? Não. O que você falava, Josué? Ah, não, eu quero continuar jogando, brincando, fazendo o que eu tava fazendo de legal. E na hora você ficava até com raiva, não ficava? Sim. Às vezes o Josué ficava com raiva. Fechava a cara, emburrava. Mas eu quero falar pra você, não interessa, a criança não sabe o que é melhor pra ela. A criança, se você falar assim, eu vou ver te dando fine, ela vai viver de fine. Mas a gente tem que dar brócolis, a gente tem que dar carne, arroz, né, feijão, verdura. Então eu quero falar pra você, a criança não sabe o limite. Então você tem que falar o limite. Limite do que vê nas redes sociais, limite de dormir, limite de querer a sua atenção também o tempo todo, se esse for o caso. Você chegar e falar, por exemplo, a minha filha, Maísa, mais velha, quando era pequenininha, eu lembro que eu chegava para abraçar o Ricardo, ela me empurrava. Ela falava, sai, ele é meu, sai. Então eu comecei a falar, que isso, dá limite. Maísa? Não, Maísa. Esse aqui é o namorado da mamãe. Papai e mamãe tá junto. E no início ela chorava, depois ela começou a falar, papai e mamãe junto? Papai e mamãe namorado? Então você tem que pôr limite também para sua criança, ok? Agora meu maridinho vai entrar nessa parte pros adolescentes. O que fazer com os filhos adolescentes, pastor Ricardo, presos em casa? Como Josué. Grande oportunidade dos pais se aproximarem dos seus filhos, conversarem. E uma das coisas mais importantes que precisam ser geradas no relacionamento de pais e filhos adolescentes é o quê? Amizade. É uma chance de você que estava correndo tanto, tantos compromissos, afazeres, aquela loucura do dia a dia, correria, parar para se relacionar com o seu filho, talvez até conhecer o seu filho, né? Ter amizade e desenvolver isso. E desenvolve isso, como a pastora falou, olhando, conversando, chamando. Talvez no início vai ser estranho, porque vocês não estavam acostumados com isso. Não adianta vocês ficarem... O Ricardinho hoje na devocional que a gente faz 1h30, com a família, falou, é possível você estar num apartamento de 2 quartos e mesmo assim todo mundo com o seu fone de ouvido vendo o seu mundo. Não deixe isso acontecer. Não é tempo de gente se enfurnar em televisão, em Netflix. Nada disso. É tempo de aproveitar esse tempo e levantar um altar para Deus com a família. Entendeu? A célula principal é a família. O Jesus está onde a família está. Por isso ele falou 2 ou 3 reunidos. Eu não penso que quando ele falou onde 2 ou 3 reunidos no meu nome eu vou estar presente pensando na igreja, porque a igreja já nasceu grande. Ele fala de família. Tem 2, o marido e a esposa, tem mais um filho. Se 3 estão reunidos no meu nome, eu estou ali. Então é tempo de ministrar os filhos, ensinar os filhos e criar amizade com os filhos. Adolescentes, claro, crianças também, adolescente, bater um papo, conversar, contar suas histórias, experiências, ensinar a Bíblia, ter culto doméstico, desenvolver um altar, um relacionamento com os filhos adolescentes. E baby, uma coisa que eu quero falar na prática, né, que a gente insiste muito aqui em casa com os nossos filhos, como que pode ter esse link, essa conexão?
Um bom momento, como o Ricardinho falou na nossa devocional em família, que você está convidado a fazer com a gente segunda a sexta, 1h30, a nossa família com a sua família. 13h30. Isso, todos os dias. É o quê? É no momento da refeição, entendeu? Então, no momento da refeição, a gente tem uma lei aqui em casa. Não usa aparelho eletrônico na hora da refeição. Não liga a televisão, não vê notícia. Exatamente. Para ter um tempo de comunhão, de conversa e desenvolver a amizade. E isso pode ser, como o Ricardinho falou, em uma refeição do dia. Então vamos dizer, no almoço. O almoço é que a gente vai estar junto. Aí você fala, filho, eu queria bater um papo com você. Eu entrei no seu quarto aqui hoje. Como é que você tá? Como é que estão as coisas? O adolescente, qual é a resposta dele, Josué? Ah, não, eu quero ficar aqui no meu quarto, fazendo E se eu pergunto, como foi seu dia? Foi bom. É óbvio que ainda fala muito, foi bom, porque a pessoa fala bom e normal. Ou foi bom? E normalmente, o que o papai faz com você quando você responde assim? Como é que ele Aí vai vai perguntando mais se a gente teve, tipo assim, como foi seu dia especificamente? Basquete, na escola, o que você fez, qual foi a sua aula, quem você encontrou, né? Que hora você saiu de casa, que hora você chegou. Você vai perguntando até que a comunicação começa a brotar, desenvolver. E de repente vai ser uma coisa só mais rápida, normal, mas às vezes vai rolar uma conversa, vai entrar num assunto, numa polêmica, e você tem a chance de conectar, conversar e desenvolver relacionamento e amizade com seus filhos, com a sua família. Tipo, o que você mais está vendo na internet que você está achando legal, filho? O que você está achando bacana? E depois da amizade... Disciplina, né? A disciplina, porque a gente não pode ficar perturbando, gente. Nós estamos todo mundo trancado, né? Você deve seguir a quarentena, mesmo que essa palavra a gente vai guardar lá no YouTube e do Família de Sucesso, e amanhã não é o coronavírus, mas está registrando um momento de pandemia do mundo e também ensinando sobre essa questão toda. Então, a disciplina é importante e não ser chato, né? Toda hora faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, porque a pessoa também tem que ter um tempo para ela, né? Tudo equilibrado. Que a pastora falou, às vezes os meninos estão brincando, quer que o menino fique quieto, mas também deixar o menino fazer o que quer, do jeito que quer, quebrar coisa, não. Então, no restaurante, o menino é pequeno demais, você vai falar para ele ficar quieto, parado, estátua, é horrível isso. Mas ele quer derrubar prato, quebrar coisa? Não. Então é um equilíbrio, limite. E a disciplina é a mesma coisa. Então, com Josué, por exemplo, ele tem tarefas para cumprir aqui, dias específicos. Cada um tem a sua tarefa. Me lembra aí a sua, Josué. A minha é passar pano na casa e varrer a casa. Você lembra dos seus irmãos qual é, não? A do Ricardinho é cuidar da roupa, lavar roupa, essas coisas. A Bianca é lavar o banheiro. E a mais é a cozinha. Cozinha. Pronto. Cada um tem sua responsabilidade. E aí a gente tem que ter ordem, decência e disciplina. Então ele já sabe. Quando ele terminar de fazer o que ele tem que fazer, especialmente a gente morando o tempo inteiro junto, não vai parar de ter coisa para fazer. Então se toda hora ficar faz, vai ter irritação, vai ter briga, vai ter problema. Então, estabelece o que cada um tem que fazer, a pessoa fez com exceções, não pode ser a regra. Tem uma coisa que tem que fazer agora, tem uma coisa que tem que fazer daqui a pouco. Por exemplo, hoje a gente está aqui, gente, uma loucura, trabalhando mais do que quando não tinha esse negócio da quarentena. É gravação o tempo inteiro, é reunião toda hora, é live toda hora, é gente mandando áudio do Brasil e do mundo, é oração, é isso, é aquilo. E, enfim, é muita coisa. Então a gente teve momentos que a gente deixou a Bianca dormir à tarde, a Maísa um momento de manhã, o Josué outro momento. Porque se ficar o tempo inteiro, quem é que aguenta, entendeu? Que aguenta a gente que tem responsabilidade, que é o pai e a mãe. Então, distribui as tarefas, põe ordem, põe disciplina, mas você não pode ficar exigindo o tempo todo, entendeu? Você tem que ter um momento de liberdade da pessoa também. Equilíbrio. Por exemplo, o Ricardinho está trabalhando desde a hora que acordou nos vídeos, mas esse é o último vídeo. Então, meu filho, depois disso você está livre. Glória a Deus. É a boa notícia, né, meu filho? É isso aí. Eu vou deixar ele quieto, que ele gosta de subir na cama dele lá, ficar no ninho dele, né, meu filho? E vai vendo, assistindo o que ele quer, jogando o joguinho que ele quer, dá sossego. Então é importante eles terem disciplina, eles saberem o limite, mas também deixa o seu filho em paz um pouquinho, seja amigo, deixa de boa, promova a paz na sua casa. Isso é tão importante. A gente vai abrir agora para perguntas e respostas.
Tá aí a nossa produção, aí atrás das câmeras. Então vai dizer pra gente. Alguém já fez alguma pergunta? Nós temos duas perguntas, uma em relação ao Família do Sucesso, outra em relação aos pais e filhos, né? Uma, pode beijar e abraçar os filhos no tempo de epidemia? Pode, porque vocês já estão dentro de casa presos, né? E aí se alguém já tem o coronavírus, Deus o livre e guarde, já está queimado em nome de Jesus, já não adianta. Então assim, com exceção de quem está saindo de casa. Se você está tendo que sair de casa, o meu conselho é leve a sério as recomendações. E a Europa está 2, 3 semanas à nossa frente. Eles estão no futuro. Eles estão lá na frente avisando, gente, vocês vão passar isso aqui. Ah, tá repreendido. Amém, tá repreendido. Mas se passar, vamos nos ter precaução e bom senso. O que a gente faz? Então, por exemplo, tem que sair de casa. Saiu, sai com máscara, sai com luva, chegou, arranca a roupa toda. Aqui em casa a gente tem um privilégio. Bem na entradinha do nosso apartamento, mas assim, abriu a porta, tem um banheiro. Então o que tem que fazer? Joga a roupa que estava lá no canto ali onde ninguém vai, atrás de a gente aqui no caso atrás de um freezer. Eu já tenho o sapato que eu tenho que, se tiver que sair, já está ali, a cueca, tudo. E aí quando eu chego, eu já jogo tudo ali, entro, tomo um banho, sabão bem lavado. Já quando eu saio, pego álcool em gel e passo por onde eu tive que passar a mão ali. E aí depois que eu entrei, aí eu posso abraçar e beijar. Né? Mas se você está dentro de casa o tempo todo, pelo amor de Deus, está livre, está liberado. Porque vocês estão convivendo. Vocês já, então já estão em quarentena, já estão convivendo, e se alguém pegou, já não tem como não passar, né? E se alguém não pegou, todo cuidado para não pegar. Então beije, abrace e por aí vai. Bastante. Vai ter Congresso de Caldas esse ano, não vamos ter. Gente, nós já não iríamos ter o Congresso de Caldas com essa situação. Aí é que não vai ter mesmo, porque a gente ia fazer um cruzeiro. Aí, Caldas Novas, você tem que agendar um ano antes. Como a gente falou, não, vamos fazer uma coisa diferente, fazer um cruzeiro, e muita gente se animou, igreja e tal, vamos. Só quando a gente começou a pesquisar o cruzeiro, porque tem a data certa no Brasil, o dólar explodiu. E aí a gente não tinha como fazer o cruzeiro, porque ia ficar muito caro, e não tinha como mais marcar Caldas Novas, porque já tinha passado a época de agendar o hotel. E nesse momento, então, mesmo que a gente volte daqui 1 ou 2 meses, eu penso que a economia vai estar numa situação de... Bom, né? Deus vamos liberar uma palavra e tal, mas... então, assim, a gente vai ter os congressos. O que eu estou pensando em fazer, estou ainda orando e incubando, é alguma coisa online. Tipo, a gente vai provavelmente lançar um SOS Casamento, nós vamos talvez lançar uma Noite Hot online, porque é uma coisa que a gente estava fazendo no Brasil inteiro, o pessoal estava amando, muita gente participando, e provavelmente a gente vai lançar para abril uma Noite Hot online, tá bom? Então fica de olho nas redes sociais, no nosso site, porque tudo vai acontecer ali, no meu Instagram, no Instagram da Família do Sucesso, as divulgações do que a gente está fazendo. E nós já estamos fazendo muita coisa, gente. A gente tem programação aqui o dia inteiro. Por exemplo, você, papai e mamãe, 11 da manhã, de segunda a sábado ou de segunda a sexta? Segunda a sexta. De segunda a sexta, a pastora Maísa está tendo um momento com seu filho de 20 a 30 minutos, que é um momento maravilhoso, alívio para você, porque ela faz tarefinha, fala da Bíblia, e faz ele correr, dançar, pular, todo dia, de segunda a sexta, 11 da manhã. Então tá tendo um monte de coisa que você pode estar se conectando para ser abençoado, tá bom? Fica ligado aí, tem novidade para você. Provavelmente, sexta-feira, a gente vai lançar essa novidade aí de um curso maravilhoso. Fica antenado e me ajuda a divulgar para abençoar muita gente. Amém. O que fazer com filhos que até na hora de dormir querem ficar juntos? Juntos com o pai ou juntos com Juntos com os outros? com os pais, eu acredito, né? Acredito que seja. Eu não sei, porque como tá numa fase assim de quarentena e tal, a gente nunca permitiu na nossa casa o filho dormir com a gente a noite inteira, a não ser na época bem bebezinho mesmo. E a gente teve uma exceção só no caso do Ricardinho, que é o que tá lendo. Ricardinho, ele teve, no primeiro aninho de vida, ele foi para UTI 2 vezes, crise de asma muito forte, e o quarto dele era muito frio. Então o que a gente fazia? Colocava ele para dormir no nosso meiozinho por causa da crise asmática. Mas foi assim, bem exceção mesmo. Logo que ele foi criando mais imunidade, a gente já foi
realmente dando outras alternativas. Então eu quero dizer para você, papai e mamãe, não é A aconselhável. gente não aconselha, talvez um acampamento, hoje vai todo mundo dormir aqui, joga o colchão no chão, mas nem na sua cama, entendeu? E é bom você colocar esse limite, botar o seu filho para dormir na cama dele, no quarto dele, na hora de dormir, cada um no seu quadrado. Exatamente, pensando no quê? No bem do casamento. Porque às vezes faz bem para a relação pais e filhos, mas é ruim, né? Faz mal para a relação conjugal. Porque o casal precisa desse entrosamento. Então, mostre para o seu filho a graça que como é interessante ele dormir no quarto dele. Sei lá, agora não está podendo, né? Mas comprar um travesseiro especial, coloca uma luzinha especial no quarto dele, invente, faz um quartinho assim, diferente. Vai falar, meu filho, eu queria dormir nesse quarto, esse quarto tá tão legal. E conta uma historinha e fala, agora você vai ficar aqui. Você vai ter pelo menos umas 3 noites sem estar acostumado a dormir com você, né? De resistência. Mas seja firme, você casadinho pelo bem do seu casamento. Levando a pergunta para outro lado, o que fazer se eu quero dormir e o meu filho não quer dormir naquele momento? Uma criança, algum caso, como eu faço para convencer meu filho a dormir, alguma coisa do tipo? É o que a gente falou, né? Dar café pro filho, açúcar pro filho, vai deixar ele acordado e agitado. E tem que ter limite, é o que a gente falou. Limite, não, acabou, desliga a internet, porque provavelmente quer mexer na internet, quer jogar. Acabou, agora é hora de deitar, hora de dormir. E põe pra deitar, fala, vai contar carneirinho, vai orar, vamos ler uma coisa juntos. E trabalha para escurecer tudo durante o dia. Vê se não está comendo, tomando coisa que agita, energético, ou café, chá, preto, dormindo de dia, parado demais, porque eu falei, põe seu filho para correr 11 da manhã, põe ele para dançar aqui com a Maísa, para gastar energia para de noite ele ter sono. Até porque não é saudável, gente, uma criança dormir o ideal é no máximo 10 da noite. Né? A gente citou o Josué aqui que reclamava, o Josué hoje sonha em ser jogador de basquete. O Josué está com 1,86 m e quer crescer mais 10 centímetros. Se ele tivesse dormido nas madrugadas, ele não teria crescido esse tanto, porque o hormônio do crescimento é de madrugada. Então tem que dormir cedo. Faz mal para você e para a criança especialmente. Põe para dormir, põe limite, não deixa solto não. O que os filhos podem fazer para se aproximar de pais mais velhos? Mas filhos que está falando... Acredito que pode ser tanto um pai perguntando para fazer como se aproximar de um filho mais novo e ele sendo mais velho, quanto talvez uma pessoa de mais idade querendo se aproximar de pais que já são velhos mesmo. Por exemplo, o senhor querendo se aproximar da sua mãe, entendeu? Esse eu vou deixar para minha esposa. Bem, o que eu faria era chegar perto. Gente, eu vou falar para você. A maioria dos relacionamentos... a maioria dos relacionamentos na nossa vida, você vai falar, tipo assim, ovelha pastor, líder e liderado, pai e filho, marido e mulher, amigos, vai requerer um investimento, vai requerer você insistir naquilo. Então eu não vou dizer que vai ser fácil, ainda mais se teve um abismo, né, de idade, vai ser fácil? Não vai, mas vamos falando da perspectiva do pai. Porque eu não sei se quem perguntou foi um filho ou um pai. Tá parecendo mais que quem perguntou foi um filho. Mas vamos dizer, eu vou falar, se foi um pai que perguntou, vamos dizer, você é um pai mais velho, seu filho pequenininho, você tem que tentar entrar no mundo do seu filho. Adolescente, jovem, tentar né? falar a linguagem dele, né? Não vai falar, pô, velho, cara, né? Tô falando desse sentido. Eu tô falando assim, filho, o que você tem visto hoje no celular? Papai não vê você tanto assim. Porque qual é a tendência? É a gente achar ridículo o que a gente falar que é ridículo o que a gente acha ridículo. E isso distancia os mundos. Então, por exemplo, que ridículo você ficar só nesse celular todo, que ridículo você fazer tal coisa. Então a gente tentar entrar, vai ter que se esforçar para entrar a vida com o olhar do outro. Com o olhar do outro. Agora, se é um filho que está perguntando, então se aproximar do pai que é mais velho, do pai mais velho, eu quero dizer, também mesma coisa. Vai querer você ver com o olhar do seu pai, o olhar da sua mãe. Então tentar, por exemplo, se aproximar, ô pai. Entender que a criação do seu pai pode ter sido muito dura
e por isso ele é mais calado, mais fechado, mas você tem que ir quebrando ali com um beijo, com um abraço, com o pai, me conta uma história, entendeu? Tenta achar uma comunicação que para ele é interessante, futebol, filme, o que ele viveu, a história dele, para poder você se conectar e criar esse relacionamento. Porque da mesma maneira você não vai achar chato o papo de velho. De velho. Papo de avô, fala sério, a gente repete, eu não sou avó, mas já tô repetindo as coisas 1000 vezes. É verdade. Então você sabe que gente mais já contou antiga, a história e conta de novo. e conta de novo. Se você falar, ai que chato, nem vou lá, não tem conexão. Você vai ter que ir ouvir, falar é mesmo. Enfim, se esforçar para que isso aconteça. Nós temos mais algumas perguntas aqui. Qual a idade mínima para usar redes sociais? E indo um pouco mais longe, como olhar as coisas dos meus filhos, o que eles estão assistindo e tudo mais, sem fazer com que meu filho pense que eu estou desconfiando dele, ou fazer com que meu filho se estresse, alguma coisa do tipo. Vou responder a primeira, a segunda, ela responde a primeira, da idade. Ô papai e mamãe, eu nunca escondi dos meus filhos que eu fiscalizo eles, não. Eu nunca escondi dos meus filhos que eu confio desconfiando, entendeu? Então eu confio desconfiando, porque se eu não confiasse, eu não deixava o celular. Não, você não vai ter celular porque eu não confio. Não, eu confio, mas eu desconfio. E eu fiscalizo, e eu sou fiscalização, e você deve satisfação, e tem alguém que vai estar te olhando. E eu chego mesmo de mansinho por trás e o que você está vendo aí? E aí já vejo a reação, entendeu? Então não tem esse porquê. É porque o adolescente, tem muito adolescente hoje, que a gente tá nessa geração que Deus está santificando, de muitos direitos, sabe, galera? Mas, na perspectiva bíblica, que a gente acredita, não tem esse negócio desses direitos todos, não. Tá na minha casa, é aquele velho ditado. Meu castelo, minhas regras. Então é o seguinte, aqui dentro de casa tem regra. Vou ver. Mas você tem direito de viver, confia em mim, por sobreviver, exemplo. se respirar. Baby, eu tava numa agenda agora, recente, né, no Brasil, e aí uma filha falou pra mim que ela queria sair com a galera da igreja, e o pai falou, com quem? Eu quero saber com quem que você quer sair. Tipo assim, pode usar pra rede social, o que você tá vendo aí, né? Aí ela virou e falou, pai, você não confia em mim? E o pai falou assim, minha filha, eu não confio no diabo. E ela falou, aquela palavra do meu pai tocou meu coração. Eu não confio nas outras pessoas, no que está acessando, entendeu? No momento que todo mundo é falível, todo mundo pode errar, cair, todo mundo precisa de cobertura, disciplina, pastoreio, liderança, supervisão, para quem dá conta, todo mundo, eu tenho que dar conta da minha vida. Então, eu confio desconfiando e eu supervisiono sem esconder isso. Exatamente. E a idade mínima de começar a mexer Uma coisa, vamos separar o seguinte, mexer em eletrônico. Hoje, eu acho que, eu vou falar a minha visão, tá, galera? O que eu penso, o que eu acho sobre isso. Então, assim, mexer em eletrônico. Eu acho que um eletrônico monitorado, desde pequenininho, não tem problema. Você vai escolher o que a pessoa pode assistir, né? Tem coisas em iPad, até, gente, tem programas, aplicativos bíblicos incríveis que eu baixei para os meus sobrinhos, maravilhosos. Então, uma coisa é eletrônicos. Agora, a pergunta, rede social. Qual é a maturidade? Você vai de filho para filho. A idade média, que eu acredito, é na pré-adolescência. Então, vamos dizer, ali, 10 anos, vamos colocar uma média, porque entenda, a rede social, o seu filho, você abrir para ele um mundo, né? De estar tendo o seu próprio WhatsApp. Vamos falar de WhatsApp. Seu filho está tendo o próprio WhatsApp dele. Você tem que ver se ele tem maturidade para isso. Eu acho que 10 anos não deve ter, não. É porque, amor, hoje, olha, eu tô impressionada. A minha sobrinha, ela estuda num colégio militar e tudo hoje é na rede social. Os professores conversam pelo WhatsApp. Tá uma coisa impressionante. É monitorado, né? Tem que ser monitorado. Agora, você abrir para o seu filho interagir com o mundo, né? Uma coisa ele assiste uma coisa no YouTube, ele assiste, vamos dizer, no Instagram, monitorado. Agora, a idade para ele se relacionar socialmente com outras pessoas tem que ter maturidade, gente. Porque tem muita gente falando besteira. Então você tem que ver, vai de criança para criança, vai de, vamos dizer assim, das leis da família, de cada um. Mas eu imagino uma idade mínima, aos seus 10 anos, que eu vejo que foi o que minha irmã fez agora, que eu achei muito válido. Programação de hoje.
E tem várias perguntas aqui boas, Mas né? a gente vai deixar para a próxima. A gente começa na próxima já Tá bom. Com as com as perguntinhas. perguntas. Então, qual a idade para começar a falar de sexo e o que fazer se o seu filho quer usar brinco e tatuagens e usam líderes de igreja como exemplo? Então, essa eu quero responder. Né? Essa tá ótima! Qual é a primeira? A idade de falar de sexo. Qual a idade de falar de A sexo? idade de falar de sexo é quando o menino pergunta. Ele teve dúvida, ele perguntou, é a idade. Então, se ele perguntar com 10 anos, é 10 anos. Se ele perguntar com 18, se bem que 18 é tarde, né? Mas, às vezes, com 9 anos, o que é isso? Será? Não, se perguntou, a gente entende que é a hora de responder a essa pergunta. Querido, deixa eu falar uma coisa pra você. Ele usa o líder como exemplo. Que líder? Que líder é esse? Porque você tem que falar para o seu filho que ele pode ser influência e liderança lá, né? E mesmo que ele seja da sua igreja, pastor, mas é da minha igreja, o líder de jovens da minha igreja, né? Se for da internet, pelo amor de Deus, internet cada um fala o que quer, faz o que quer, é mundo sem lei, entendeu? Então a gente tá eu tô até dando umas lives meio-dia falando disso, é muita gente falando muita besteira na internet, antibíblica, muita gente emocional que fala com muita emoção, com muita boa intenção até, mas fora da palavra, se espreme não dá um caldo, não dá um suco. Então, a responsabilidade maior de ensinar a criança, doutrinar a criança, é do pai e da mãe, que a gente falou, não deixa youtuber nem evangélico doutrinar o seu filho. A doutrina que tem que estar da sua casa é você que tem que dar. Alguém pode ajudar, pode ser uma bênção. Eu indico os meus filhos quem ouvir e desaconselho a quem não deve ouvir. E olha que eu desaconselho a ouvir gente que a maioria dos jovens e adolescentes estão ouvindo. Então eu falo, esse aqui você deve ouvir. Pode, esse aqui, esse aqui, esse aqui. É bíblico, tem história, entendeu? Não apareceu ontem e por aí vai. Então, por exemplo, pastor, o que você negocia? Gente, o que eu posso negociar, eu negocio. Minha filha, por exemplo, Mais velha. a mais velha, pediu para furar o segundo furo, o terceiro furo. Ai, sinceramente falando, eu sou meio conservador. E aí eu falo, Maísa, não, papai, tá bom. Mas eu quero fazer tatuagem. Não, tatuagem não. No meu conceito, não. Tem alguém aí que tá falando, porque... Irmão, você acha que tatuagem é legal? Eu não acho. Eu não acho. Você pensa de um jeito, eu penso de outro. Pronto, acabou. Não vou nem entrar na questão bíblica, que não é o caso. Eu nem tenho fundamento para dizer que sim ou que não. Mas eu não gosto, eu não concordo. Eu não acho que é legal. Sou de uma época onde tatuagem representa rebeldia, revolta. A gente viaja o mundo. No Japão, se uma pessoa tem uma tatuagem do tamanho, pode ser que for, ela não entra nos banhos públicos, ela existe preconceito no Japão para pessoas que usam tatuagem por causa da cultura da máfia, etc. Então, fecha a porta em alguns lugares, fecha a porta em algumas igrejas. Você quer ser usado por Deus e quer abranger o máximo possível? Evita. Então, você é o pai, você é a mãe, você é a autoridade, você que tem a palavra, e você vai dizer, meu filho, aqui em casa é assim, até o dia que você casar, pagar suas contas e mandar na sua vida. Mas o fulano usa. Eu ouvi a vida inteira, repita a frase do papai e da mamãe. Todo mundo faz, você não é todo mundo. Mas todo mundo acha que é bom, mas você não é todo mundo, aqui em casa não é todo mundo, eu não sou todo mundo. E pronto, acabou. Aqui na minha casa, nós não concordamos e não permitimos que façam até o dia que casar e pagar as contas deles. Pronto, acabou. Essa é a minha casa, esse é o meu castelo, são minhas regras. Agora tem coisa que a gente fala, a Bíblia diz. Aí, por exemplo, a Bíblia diz para disciplinar o filho, para corrigir o filho. Eu não concordo. Aí você está indo contra a Bíblia. Aí você já está indo contra Deus, contra a Bíblia. A criança, né? A criança, né? A criança. Corrige a criança, disciplina a criança, usa vara na criança. A Bíblia não é espancamento, não é violência, é disciplina. A Bíblia é clara nisso. E a Bíblia, para mim, é o livro de Deus, regra, fé e prática. Pronto! Eu não concordo. Então você está discordando de Deus. Tatuagem. Você pensa de um jeito, eu penso de outro. E você, pai e mãe, é que determina dentro da sua casa o que é e o que não é. O que os outros estão falando na internet é o que eles acham. O problema deles, que eles põem essas coisas na casa deles. E na eternidade ou
nada melhor que um dia após o outro, a gente tira as nossas dúvidas. O tempo passa e a gente vai vendo o que fica, o que é rocha e o que é palha, o que é areia, tá bom? Fica essa dica. Gente, nenhuma pergunta vai se perder. Com a graça de Deus, vamos anotar tudo. E o negócio esquentou, né? A gente pensava em fazer essa live aqui em 15, 20 minutos, o trem esticou. Mas na próxima a gente já começa com respostas, traz a palavra, mais pergunta, aproveitar esse tempo para falar tudo que a Bíblia diz e, quando a Bíblia não diz, o que a gente acha. E quando a gente achar, você acha o que você quiser, cada um pensa o que quer, tá bom? Amamos vocês, abençoamos a sua casa, a sua família, os seus filhos. Declaramos um tempo de proteção, saúde, paz, vitória e prosperidade. Deus é bom.